pessoal, e aí? Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o processo de enfermagem. Mas antes disso, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, porque tem muita coisa legal vindo por aí. Se eu fosse você, não perdia. E agora? Vamos falar um pouquinho sobre o processo de enfermagem e a assistência propriamente dita, a sistematização da assistência de enfermagem. Você também tem dúvida? Eu tive bastante dúvida também na faculdade, né? Se é a mesma coisa, se não é a mesma coisa, mas vamos tentar esclarecer para vocês. Se te ajudar também, espero que ajude, né? Esse é o objetivo do nosso canal, tirar dúvidas, comentários, deixa aqui também seu comentário que eu mesma respondo para vocês e vamos mantendo contato aí, beleza, galera? Já se inscreve lá, hein? Compartilha conhecimento, sempre bom. Mas vamos falar então um pouquinho sobre o início. Quando a gente fala de processo de enfermagem e sistematização, tem uma resolução do COFEN que diz sobre isso. É resolução, se você ainda não conhece, te convido a conhecê-la, 358 de 2009. Essa resolução, ela relata o que, galerinha? Ela fala sobre a sistematização da assistência e sobre o processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados que ocorre o cuidado profissional da enfermagem. Então, ambientes que têm cuidado com o outro, com outras pessoas, sejam eles locais públicos ou privados, você pode executar a sistematização junto com o processo de enfermagem. Deu para entender até aí? Show? E o artigo 2º dessa mesma resolução relata que o processo de enfermagem, a gente vai ver, ele organiza-se em 5 etapas. 5 etapas que são interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Vamos ver aqui então? Só para vocês conseguirem entender um pouquinho da diferença entre sistematização, a SAI e o processo. A sistematização, aqui eu trouxe um conceitozinho para vocês, ela organiza o trabalho profissional quanto ao método, quanto ao pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Eu estava estudando um pouquinho, e eu gostei muito do que uma professora relatou, que quando você fala sobre a sistematização envolve processo, envolve pessoas, envolve recursos humanos e materiais. Então vamos parar para analisar o seguinte: você tem dois hospitais, vamos dizer. Um é uma maternidade e o outro é para uma referência de urgência e emergência. Você tem dois perfis totalmente diferentes, não tem? Então, o que eu vou ter que fazer em um, eu não vou fazer no outro. Então, meu recurso material para o hospital maternidade vai ser um, para minha urgência e emergência vai ser outro. O meu recurso de profissionais vai ser um, enquanto que na urgência e emergência vai ser outro. O meu público-alvo vai ser diferente. Vocês entendem? Então eu tenho materiais diferentes, eu tenho pessoas diferentes, eu tenho profissionais diferentes. Então isso daí eu estou fazendo a minha sistematização. Eu estou diferenciando o meu público para poder chegar a um objetivo que eu preciso. Ok, galera? Enquanto o processo de enfermagem ele é um instrumento metodológico. Ele, então, orienta o cuidado profissional, como está aqui, e a documentação da prática. Então, ele põe em prática, propriamente dita, ele documenta a nossa sistematização com as etapas, beleza? Então, a sistematização da assistência de enfermagem, só para exemplificar um pouquinho melhor, uma metodologia de trabalho que a equipe utiliza, onde a assistência de enfermagem, ela organiza o nosso serviço, isso é óbvio, organiza o nosso serviço, sistematiza, e depende da característica da instituição de trabalho
onde eu aplico o meu processo de enfermagem. Então, ela me facilita a implementar o meu processo, a implementar as minhas etapas, ela facilita, beleza? Envolve recursos humanos, como eu já havia falado, materiais, ideologias e perfis de pacientes. Enquanto o processo de enfermagem, agora então você para pensar comigo. Você já entendeu as características da instituição que você trabalha e agora, por meio de um método das etapas, você vai fazer o quê? Buscar a solução para um problema. Entendeu? Tá dando para acompanhar até agora? Então é basicamente isso. Enquanto a SAI, ela permite maior autonomia do profissional, querendo ou não, e aí o processo ela vem para implementar tudo que você já vinha fazendo com aquele paciente. Entende? Você vai registrar e colocar em etapas a sistematização que você estava aplicando. Bom, propriamente dito então, esse é o processo de enfermagem, baseado em 5 etapas que estão descritas aqui para vocês. A primeira etapa do processo de enfermagem, então, é a coleta de dados ou o histórico do paciente. E o que a gente avalia aqui? O próprio nome mesmo já diz. Eu vou coletar o máximo de informações que eu tiver daquele paciente. E aqui a gente tem o quê? Informações que são objetivas e informações que são subjetivas, né? E quando a gente fala que o que é objetivo, a gente consegue ver. A gente vai olhar no paciente e vai estar ali descrito pra gente. E o subjetivo é o que a família vai me contar, entendeu? Então você tem 2 situações aqui. Você conversa com a família, vê a história pregressa desse paciente, conversa com ela para ver se tem alergia, não tem, já teve algum acidente. É a partir dessa primeira etapa que você direciona. Essa é uma etapa de extrema importância. Você direciona o cuidado, porque você já parou para pensar? Pensa comigo agora. Você tá lá atendendo um paciente que chegou para você, teve uma queda, por exemplo, de uma escada. O paciente pode ter vários tipos de dores. Aí ela chega para você e fala bem assim, ela tá com dor. Por quê? Ela caiu da escada. Ah, tá. Mas aonde que tá essa dor? Você precisa chegar a um ponto chave daquela questão. A dor está onde? A dor está aqui na lombar, a dor está na perna, a dor está no fêmur. Então, assim, você não pode deixar com que aquilo dali vire, vamos dizer assim, um mar de informações que você não consegue juntar para formar uma questão, um problema propriamente dito. Então aqui você vai fazer o quê? A anamnese, que é essa conversa, esse bate-papo, e o exame físico para te direcionar e te permitir chegar à queixa principal do paciente. Tudo certo até aqui? Tudo ok? Tá dando para acompanhar? Qualquer dúvida também, já conversei com vocês, deixa aqui nos comentários que aí a gente vai respondendo se vocês precisarem, beleza? Bom, já comentei aqui então que a gente faz o quê? Anamnese e o exame físico e beleza. Finalizei a primeira etapa do meu processo de enfermagem, que é a minha coleta de dados ou meu histórico. Segundo ponto é o meu diagnóstico de enfermagem. Quando eu penso no meu diagnóstico de enfermagem, eu penso em implementação e agrupamento dos dados coletados. Então eu vou ver tudo que o meu paciente me relatou e o que eu colhi no meu exame físico e vou colocar e vou elencar eles para a partir daí a gente conseguir fechar um diagnóstico para ele. Isso com a finalidade sempre de tomada de decisão. Eu preciso, a partir daqui, tomar uma decisão com esse paciente, beleza? Se eu consigo tomar uma decisão, implementar ações com esse paciente, eu consigo intervir melhor e mais direcionado a ele. Entendemos até agora a segunda etapa, vamos para a terceira etapa, que é a do planejamento de enfermagem. Aqui é muito importante.
Quando eu planejo, a gente pensa em toda a nossa equipe trabalhando junto. Por quê? A gente sabe que quem está executando ali as nossas ações são a nossa equipe, né? Então, o planejamento é muito importante que a gente converse com a equipe para ver o que ela acha do desenvolvimento daquele paciente. Então, aqui no planejamento, a gente tem determinação dos resultados que a gente espera daquele paciente, do que eu espero alcançar com aquele paciente. Então, eu proponho ações ou intervenções de enfermagem. Isso daqui, a todo momento, a gente pode vir elencando novas ações, ok? Isso a gente vai reavaliando o paciente a todo momento no decorrer da sua evolução e no decorrer do prognóstico dele, beleza? Então, planejamento é isso, é eu criar ações e intervenções para que esse paciente alcance o resultado esperado, tá? Beleza, vamos agora para a implementação, que é a quarta etapa do nosso processo. Na implementação, o nome mesmo já diz, eu vou implementar, eu vou colocar em prática o que eu planejei com as minhas ações. Então, a minha equipe vai me ajudar a implementar, a fazer o que eu escrevi lá na prescrição do paciente. O enfermeiro vai lá e vai prescrever, a equipe vai lá e implementa. Show de bola? Não tem nada demais, é exatamente isso mesmo. Ó. Implementação é o que o próprio nome vai executar, implementar. Fechou? Avaliação. Na avaliação é a última etapa do meu processo de enfermagem. Mas eu ressalto aqui uma informação muito importante. Apesar dela ser a última etapa, não significa que o processo termina aqui. Isso daqui é um ciclo. Se o paciente chega aqui na minha avaliação e é onde eu vou avaliar os resultados esperados, o que eu esperava e o resultado obtido, se aqui na minha avaliação não foi positivo o meu resultado, eu vou mudar o meu planejamento, vou mudar as minhas ações, tá? Porque o que eu preciso é que aquele paciente se restabeleça. Então, não finda quando chega na minha avaliação. Na minha avaliação, eu simplesmente avalio se o que eu propus, o paciente realmente conseguiu alcançar. Se não conseguiu, junto com a minha equipe, eu planejo uma nova assistência, uma nova ação, uma nova intervenção de enfermagem, certo? Por isso que aqui, quando eu falei de planejamento, eu disse que a equipe trabalha junto em prol do paciente. Show de bola, galerinha? Essas são as 5 etapas do processo de enfermagem. Vamos ver aqui agora o que é privativo do enfermeiro, porque quando a gente fala de sistematização, quando a gente fala do processo de enfermagem, existem itens que são privativos. O que é ser privativo? Só o enfermeiro faz. E são essas 2 etapas aqui, ó, diagnóstico e prescrição das ações ou intervenções de enfermagem. Ah, Rafaela, por que só o enfermeiro faz? Porque, de acordo com o COFEM, ele relata que o diagnóstico e a prescrição precisa de avaliação clínica que o enfermeiro é capaz de fazer, ok, galerinha? Ele precisa de um raciocínio lógico, talvez clínico e crítico um pouco mais, requer um pouquinho mais, e por conta disso, essas 2 etapas quem faz é o enfermeiro. Não pode demandar isso daqui a outro profissional, ok? A gente viu então que das 5 etapas, 2 delas o enfermeiro faz. Mas aí você vai me perguntar o seguinte: e quanto às outras etapas, Rafaela? E aí? O que vocês acham? Acho que já até respondi essa questão, né, galera? As outras etapas, a gente pensa muito em quem? Aí, ó, nos técnicos e nos auxiliares que eu já falei em outros vídeos e volto a falar. São os braços e pernas da enfermagem. Enfermeiro dentro de um setor, tendo uma boa equipe, está feito. Eu, particularmente, adoro os que eu trabalho, né, que posso trabalhar,
e eu gosto muito dele. Então, assim, sou suspeita a falar. São os braços e pernas da equipe pra mim. Não tenho o que falar, galera. E aí a gente pensa, as outras etapas, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, eles participam da execução no processo de enfermagem sob supervisão e orientação do enfermeiro. Então, assim, as outras etapas, a equipe vai participar. Não tem como a gente falar que só o enfermeiro vai fazer. Claro que não. A gente sabe disso. Não tem como falar isso. Porque o enfermeiro é um. A nossa equipe de técnica são muitas pessoas. Então a nossa equipe é muito grande exatamente para isso, para a gente poder delegar funções, né? E essa equipe é top para isso, tá? Houve alguma intercorrência, houve alguma mudança no quadro? Enfermeira, aconteceu isso, isso e isso. Beleza, vamos lá, vamos implementar outra ação. Então, assim, é assim que funciona uma equipe. E aí, agora que a gente já falou um pouquinho sobre a sistematização, sobre o processo, vamos executar? Agora você já tem que me ajudar aí, tá? Vou ler para vocês. Espero que esteja dando para vocês verem direitinho. E aí, vamos lá. Vou ler e aí a gente vai fazendo junto, pode ser? Show de bola, então. Ó, o processo de interpretação, isso daqui foi no ano de 2016, de Fortaleza, uma prova para enfermeiro. Aqui relata o seguinte, é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão. Sempre que vocês forem fazer uma questão, marque o ponto-chave da questão, que às vezes ela determina e ela te ajuda muito, ok? Se ela já não te der quase a resposta. Então, que culmina com a tomada de decisão sobre o conceito de diagnóstico de enfermagem que representam. Com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença. Qual etapa do processo de enfermagem a citação se refere? O que vocês acham, galera? O que culmina com a tomada de decisão? A gente falou agora mesmo, o diagnóstico de enfermagem. A gente falou lá nas etapas do processo de enfermagem que eu coleto meus dados na coleta de dados, faço anamnese, faço exame físico, para no diagnóstico de enfermagem eu tomar uma decisão. Eu realmente pensar o que esse paciente pode vir a ter, qual complicação, qual risco, qual diagnóstico ele realmente tem. Beleza? Essa daqui, ó, chupeta, tá? Essa daqui foi da Prefeitura de Patos, prova para enfermeiro também, de 2017, ó, de acordo com a resolução do COFEM, cai muita resolução em prova, tá, galera? Essa daqui normalmente cai bastante, ó, resolução 358 de 2009. Dispõe sobre a sistematização da assistência e a implementação do processo de enfermagem, ok. Em ambientes públicos ou privados, blá, 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 blá. Beleza. É correto afirmar que... Vamos lá, então ele está pedindo o que é correto nessa questão. Me ajuda aí. O processo de enfermagem apresenta-se diretamente ligado aos diagnósticos de enfermagem e se refere ao uso de NANDA em situações clínicas no geral. Não sei, vamos continuar lendo. O processo de enfermagem é um processo de coleta de dados para a formação dos diagnósticos clínicos e cirúrgicos apenas utilizados em ambiente hospitalar. Tudo que você vê que tá assim, apenas, somente, duvide, tá? Apenas utilizados em ambientes hospitalares e é organizado em 6 etapas. Corta aí. A gente viu que quantas etapas? 5. Vamos lá. O processo de enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado de enfermagem e a documentação da prática profissional, organizado em 5 etapas. Top, redondinha essa questão, redondinha. Processo de enfermagem é um instrumento metodológico, isso aí, que orienta a prática, organizada em 5 etapas. Show de bola? O processo de enfermagem é um resumo da fase inicial do histórico de enfermagem,
dos resultados esperados e da avaliação clínica é pautada em 4 etapas. Corta aí. O processo de enfermagem se refere ao reconhecimento dos diagnósticos de enfermagem com base na NANDA. A gente está falando de um processo de várias etapas e não somente em NANDA, não somente no diagnóstico. Então também está errado. Então a resposta dessa daí é a letra C. Isso mesmo. E mais umazinha só pra gente poder finalizar com chave de ouro, galera. Essa daqui é de 2015. Uma prova também para enfermeiro. Vamos lá então. Olha, ela me dá um trecho que diz que a determinação dos resultados que se espera alcançar, isso daí eu já marquei, tem frases chaves nas questões. A determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que são realizadas em face das respostas da família, pessoa ou coletividade humana, em um dado momento do processo saúde-doença, representa qual etapa do processo de enfermagem descrito pela resolução do COFEN 358 de 2009. Essa daqui vocês vão me dizer, por favor, galerinha, você que está aí nos acompanhando, qual é a fase, qual é a etapa que determina os resultados que se espera alcançar? Me diz. Fala aí pra mim. Vamos lá. O que você acha? Você marcou planejamento de enfermagem? Fechou. Você já tá filé, tá craque já. Espero que vocês tenham gostado, galera. Tirei essas questões aqui de provas de concursos mesmos, para vocês verem como cai. E essa resolução 358 de 2009, ela fala sobre a sistematização e da implementação do processo. Então ela cai muito em concurso, não deixem de ver, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se isso daqui foi legal pra vocês, já dá um joinha aí. Se ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve no canal, porque tem coisa top demais pra vir aí pra frente ainda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa daí é a resolução que eu falei com vocês, mas na internet mesmo vocês conseguem encontrar. Compartilhe o vídeo, disseminar conhecimento é sempre muito bom. E até a próxima, galera. Ó, beijo, tchau, tchau.